Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência. Esse vídeo é de número 729. O capítulo é o capítulo 22 da mediunidade nos animais. Parece polêmico esse tema, mas de polêmico ele não tem nada. Se as pessoas, assim com bom senso, raciocinar, se recorrer ao Livro dos Espíritos, se recorrer à Revista Espírita do ano de 1861, se não me falha a memória, Allan Kardec, ele, em um diálogo com o Espírito, esse Espírito esclarece muito bem a respeito dessa questão. Então, essa questão, ela é muito difícil, posso dizer assim, para aquelas pessoas que não estudam, que não raciocinam, né? Pois não há condição nenhuma de mediunidade nos animais. Nós já tratamos isso nos vídeos anteriores e, por incrível que pareça, não deixa de ser aquilo que nós tratamos em todo o capítulo 22 do Livro dos Médiuns. Nós vamos deparar com a mesma essência. A essência do princípio, do meio e do fim do capítulo é o mesmo. Não há contradições. Começa de uma forma e termina de outra. Não. Isso é lei, não se muda, né? Então, nós já esclarecemos isso, mas tudo que se vê encontra-se no âmbito, se assim eu posso dizer, do sistema evolutivo. Como, por exemplo, os animais, né? O reino animal. Quando muitas pessoas, mas o meu cão é assim, o meu papagaio é assim. Então nós já esclarecemos isso a respeito da inteligência rudimentar. Os animais, eles são dotados de inteligência rudimentar. Os animais são dotados de instinto de sobrevivência. Eles são dotados de instinto de sobrevivência. Os animais, eles possuem uma, vamos dizer assim, uma propensão. Eles são muito propensos a copiar, a registrar, a obedecer aqueles que eles têm como seus donos. Por isso que o cão, ele na domesticação,
ele aprende todas as ordens do adestrador, o papagaio, o passo preto, o macaco, né, no circo. Nós já esclarecemos isso. As pessoas que prestaram assim atenção nos vídeos anteriores com relação da mediunidade nos animais, entende o que nós estamos dizendo aqui agora. Aí você pode nos dizer assim, mas para que os animais, para que eles aprendam, né, alguma coisa, para que eles sejam domesticados, eles precisam ser dotados de uma certa inteligência. Ora, mas desde o princípio nós estamos dizendo aqui que o reino animal, não é macaco e nem cavalo, não é tudo reino. O reino animal é dotado de inteligência rudimentar. É uma inteligência muito primitiva. São dotados de inteligência, mas não de mediunidade. Não há possibilidade de um espírito de um encarnado se manifestar em um cavalo. Por mais que a gente sabe, com todo respeito, que muitos espíritos de cavalo se manifestam em alguns médios. Você entendeu a psicologia, né? Aqueles espíritos humanos, mas que se apresentam como se fosse um cavalo, um bruto, sem educação. É isso que eu quero dizer. Mas não pense que o espírito do cavalo, a alma do cavalo, incorpora no médium que não. E não pense também que um ser humano pode incorporar num cavalo, porque isso não. Incorporar num cachorro, né? Incorporar numa vaca, num touro, né? Num elefante, na girafa. Isso não pode. Isso é inexistente, porque o reino animal, eles não são dotados de mediunidade, nem faculdades, nem dom. Eles não são dotados de dons mediúnicos. Eles são dotados, é uma alma, sim, é uma alma rudimentar, uma inteligência rudimentar, e por ser rudimentar, muito primitiva. Agora, nesta questão de rudimentar, nós temos que dizer o seguinte: o ser humano, ainda, com todo respeito, o ser humano ainda, ele não é dotado de inteligência total. Luiz, não é. A literatura espírita diz que é, mas é para gambelar as pessoas. Nós temos que raciocinar, gente. Nós nos encontramos em todas as questões no princípio. Princípio da inteligência, princípio da cultura, princípio do intelecto, princípio da moral, princípio da inteligência, eu acho que eu disse, né? Princípio, e por nos encontrar no princípio da inteligência, essa inteligência que se vê no nível evolutivo qual nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, é muito rudimentar ainda.
Ah, muito rudimentar. Porque o que nós fazemos aqui na Terra com a nossa inteligência, isso é fora do comum. É muito desumano, né? Nós ainda cultivamos ainda o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme. Seres dotados de inteligência, cultivando esse material que não presta para nada. Então nós temos que raciocinar. Se nós que somos nós ainda não somos dotados de 100% de inteligência suprema, os animais eles são dotados de parca inteligência relativa. Parca inteligência rudimentar. Inteligência. Dizer que os animais são inteligentes, isso é assumir ignorância. Isso é assumir ignorância. O ser que não evangelizou o suficiente pode dizer que os animais são inteligentes, mas eles não são inteligentes. É a forma deles viver no habitat deles, é a forma deles se comunicar no habitat deles, é a forma deles serem. É a forma deles serem. Pensemos da seguinte forma: se no planeta Terra não existisse o hominal, obviamente os animais seriam os seres nesse reino predominante. Raciocínio da seguinte forma: na Terra não existe o hominal, o reino hominal. Eu não sei se você sabe, o hominal encontra-se num reino em processo de evolução, como todos os outros reinos. Então, se não existisse na Terra o hominal, o animal seria o ser em processo de evolução reinante. Nós temos que fazer essas leves explicações, porque para muitas pessoas esse tema ele é complexo. Mas, com todo respeito, nós não enxergamos nesse tema complexo nenhum. Nós não vemos complexo, nós não vemos relativo, nós não vemos nada além de um processo natural na evolução. Só. Às vezes a necessidade de explanar, a necessidade de esmiuçar, não com o desejo do proselitismo, não com o intuito de convencer as pessoas, de forma alguma. De forma alguma. Porque nós só tentamos convencer alguém quando aquilo que tratamos não é verdade, não é real. Então nós temos que vender o produto. Então nós temos que fazer a cabeça da pessoa para que ele aceite aquilo que é inexistente.
Mas, mediante a situação que nós nos encontramos, principalmente perante esse capítulo 22, não haveria necessidade, ou não havia necessidade, não há necessidade de explanação. A explanação é apenas uma forma, é óbvio, recitar recitar é uma coisa, explanar é outra, você sabe disso. Recitar, eu só leio aqui e pronto. Mas eu recito e explano. A explanação acaba sendo considerado um vício da gente em querer não acrescentar, mas tentar mostrar o outro lado da moeda que às vezes as pessoas não compreendem ainda. Você entendeu como que o negócio é facinho? É muito fácil, gente, não é? Então, olha só para você ver, continuando aqui. Eu prometo que no próximo vídeo eu não comento mais. Eu vou só recitar. Na sua maior parte, as experiências que presenciamos são da natureza das que fazem os prestidigitadores. O que significa prestidigitadores? Prestidigitadores, nós podemos dizer prestidigitadores mágico, aqueles que têm uma habilidade imensa com as mãos. Aqueles que pegam uma moeda aqui assim, e ele movimenta aqui à frente dos teus olhos, abre a mão, a moeda desapareceu. Eles têm uma habilidade tão grande com as mãos, que eles manipulam uma carta de baralho à sua frente. E eles ainda pedem para você ainda registrar aquele número. E eles manipulam. De repente desaparece aquele número. Então olha só para você ver. Na sua maior parte, as experiências que presenciamos são da natureza das que fazem os prestidigitadores. E não podiam deixar-nos em dúvida sobre o emprego de alguns dos meios de que usam estes. Notadamente, o das cartas forçadas, né? O das cartas forçadas. Nós já tratamos desse assunto nos vídeos anteriores. O quanto os bichos sofrem na mão dos adestradores, né? Para aprender determinados movimentos feitos ali no picadeiro. Você não tem noção. Com todo respeito, eu digo assim, esse é um hábito meu. Você não tem noção o quanto sofre os animais para aprender, principalmente esses animais de circo. Sofrem, apanham, ficam sem comida. Dizem que não. Mas, gente, quem vai confessar que no mundo um dia as baleias quase foram à extinção por seres que as capturavam em alto mar? Se você consultar esses seres hoje, que mataram milhões de baleias na época, eles vão dizer que eles nunca mataram uma baleia. É lógico. Você acha? A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios em que o efeito não teria graça. Tá vendo só? O efeito não teria graça. Então, vemos
Nós temos visto alguns mágicos, porque a gente tem que, né, registrar tudo. Nós temos visto alguns mágicos que eles pegam uma lata de alumínio amassada e eles seguram na parte de cima e na parte de baixo da lata. A lata assim aleatória no meio da rua, o público vê. Eles pegam aquela latinha de refrigerante amassada, vazia, dá para acreditar nisso? Vazia, jogada ali na calçada. Aquela pessoa, esse prestidigitador, esse mágico, ele passa, esse ilusionista, né? Ele passa, pega aquela latinha, segura numa ponta dela e na outra ponta dela, movimenta a mão para lá, para cá, para lá, para cá, ela volta à forma original. Ele passa a mão sobre assim a tampa dela, o lacre se fecha. Ele entrega aquela latinha para uma pessoa, a pessoa abre a lata, estoura aquele lacre, né? E lá dentro, a refrigerante está lá dentro. Ora, mas como? Se a lata foi pega ali na sarjeta, vazia, amassada. Como? O ilusionismo. Isso tudo é mágica. Isso não é mediunidade. Isso aí não é materialização, desmaterialização. Isso é mágica. São os prestidigitadores da vida, né? Os ilusionistas. E a gente tem que tomar um cuidado com os prestidigitadores, porque está cheio deles, inclusive dentro do espiritismo. Gente, dentro do espiritismo está cheio de prestidigitadores. Você nem imagina. E eles fazem coisas que iludem até aqueles que mais conhecimento possuem. Continuando. Todavia, o fenômeno, mesmo reduzido a estas proporções, não se apresenta menos interessante. Há sempre que admirar o talento do instrutor. É lógico que a gente tem que admirar o talento daquelas pessoas, não é? Tanto quanto a inteligência do aluno. Aí já está tratando do caso do pássaro que escolhe a carta, do cão que permite ser domesticado. Vai prestar atenção para você ver. Pois que a dificuldade a vencer é bem maior do que seria se o pássaro agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Tá vendo só? Se o pássaro tivesse que agir por conta própria, vamos dizer assim, dificilmente, coitadinho, ele não ia conseguir uma desenvoltura plena. Mas tendo ali um domesticador, né? Essa pessoa que procura domesticar os animais, esses adestradores. Então, há um trabalho imenso ali a ser feito, mas o adestrador consegue, graças à inteligência daqueles animais. Agora, não confunda inteligência com mediunidade, porque mediunidade é uma coisa, inteligência é outra. Os animais não são portadores de mediunidade, de faculdades mediúnicas, de dons mediúnicos. Não queira que um cachorro, um cavalo, uma vaca, um elefante, uma girafa psicografe um livro ou psicografe uma mensagem de um parente teu que desencarnou, que isso não vai acontecer. Isso eu digo aqui, quem quiser vir discutir, que venha discutir, porque ele vai ter que provar. Imagine só um cavalo psicografando lá a mensagem de um parente teu. Como? Se ele não é portador de mediunidade. O ser humano, sim, já é portador de mediunidade. Uns mais, outros menos,
faculdades ostensiva ou não ostensiva, mas o ser humano é nascido de mulher, todo mundo é. Então nós não podemos misturar as coisas, né? Não podemos misturar. Então, existe toda uma dificuldade ali a ser superada. Agora, veja bem, dissemos aqui, os animais são dotados de inteligência rudimentar. Gente, estude esse termo. O que significa rudimentar? Estude o termo relativo. Os animais são dotados de inteligência rudimentar. Os animais, o reino animal é dotado de inteligência relativa. Inteligência rudimentar, inteligência relativa, não tem nada a ver com mediunidade. Tanto é que nós vemos muitos médios que não são inteligentes, mas que trabalham a mediunidade. Porque, inclusive, no hominal, a mediunidade é uma coisa, a inteligência é outra coisa. A mediunidade independe da moral. A moral independe da mediunidade. Mas para trabalhar com Jesus, a pessoa precisa hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Vamos para o próximo vídeo.